Hoje eu vou mostrar para você os prós e contras do jogador caneta e o jogador classineta. Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Primeiro vamos começar com os prós do estilo caneta. O caneteiro, a vantagem dele é que quando você vai sacar, por exemplo, você não precisa mudar a empunhadura. Com a mesma empunhadura que você bate bola, que você dá um drive, você consegue sacar com muita facilidade. Em nenhum saque você precisa mudar a empunhadura. As bolas que vêm curto na direita, por exemplo, você tem muita facilidade de usar o punho aqui. Você usa o punho, usa o antebraço com muita facilidade aqui. A batida de direita aqui, ela sai um pouco mais potente do que o estilo clássico. Eu fiz alguns testes aqui, eu peguei com a raquete clássica, dei uns drives, um pouco de bolas curtas também. Eu percebi que no estilo caneta eu tenho mais facilidade, tenho um pouco mais de potência também as bolas com a empunhadura caneta. Ou seja, as bolas curtas aqui que vem na direita nós chamamos de haral, né? A bola que pinga, você pega no ponto mais alto e bate nela, nós chamamos isso de haral. Eu acho que o caneteiro ele tem mais facilidade. As batidas de back de caneteiro. Muitos atletas têm dificuldade de bloquear essa bola, porque ela não vem com muito efeito para cima. É um efeito diferente comparado com jogadores clássicos, que jogam no estilo clássico, que geralmente usam drive aqui, então a bola volta mais redondinha, volta com efeito para cima, você está mais acostumado. O backhand do caneteiro, ele bate de uma forma que ele não consegue girar muito o punho aqui, não consegue fazer a bola ir muito redonda e também não consegue dar muito efeito na bola. Então a bola volta com pouco efeito e esse efeito você não está acostumado se você está acostumado somente a treinar com jogador clássico. Agora vamos para os contras, né? Os contras é que o jogador caneteiro ele não consegue abrir de back com efeito como o jogador clássico consegue, né? A gente não consegue muito efeito, muito giro, né? Nós conseguimos um giro daqui até aqui somente e o clássico consegue daqui até aqui, ó. Ele consegue muito mais giro, então ele consegue muito mais efeito. Ele consegue abrir as bolas que vêm para baixo aqui com mais facilidade. Vamos supor que o adversário ele sacou um saque comprido aqui, lateral para baixo ou invertido para baixo. O jogador clássico ele consegue devolver com efeito para o adversário. O jogador caneteiro, se o jogador adversário colocar no saque muito bem dado aqui, ele não consegue se preparar, se posicionar para dar um drive de back aqui. O jogador caneteiro também consegue dar drive de back, mas ele tem que se posicionar bem aqui, ele tem que afastar um pouquinho da mesa para poder dar o drive de back aqui. Então, se a bola vem de surpresa aqui comprida, principalmente com efeito para baixo, fica mais difícil para o jogador caneteiro executar a jogada de ataque. Ele consegue aqui cozinhar, devolver cozinhando somente. A batida de back também, se vier muito rápido aqui, muitas vezes não dá tempo para encaixar o corpo. Por isso que geralmente a bola vem muito rápido aqui, o jogador caneteiro ele cozinha essa bola, devolvendo para o adversário e às vezes até dando chance para o adversário atacar. O jogador também ele tem dificuldade de usar o tiquita. O tiquita é a bola que vem curta aqui no back, às vezes vem com efeito para baixo, principalmente para baixo fica mais difícil ainda. O tiquita do jogador clássico ele faz assim, com facilidade, coloca bastante efeito, e o jogador caneta ele não consegue fazer isso com facilidade.
precisa de um encaixe melhor e também não consegue tanta potência assim, porque não tem tanto giro comparado com a raquete clássica. A raquete caneta consegue um giro até aqui, somente, ó, daqui até aqui, esse é o máximo que eu consigo, e a raquete clássica consegue muito mais giro. Então tem mais potência, muito mais facilidade de colocar efeito. É uma parte negativa aqui do jogador caneta. Devido a isso, o jogador caneteiro ele tem que usar mais a sua direita, né? Porque aqui não tem muita potência e o jogador caneta, qualquer jogador que seja atacante, ele tem que ter um golpe forte. O golpe forte do jogador caneteiro é a direita e não a esquerda. Então é necessário que o jogador caneteiro ele jogue o máximo de tempo possível com a direita usando o seu ataque. Para isso ele precisa fazer muita movimentação de perna, precisa ter muita energia. Então um jogador que está com sobrepeso, se ele está com muita idade, ele não consegue jogar muito de direita. Pode forçar muito o coração dele, pode ter até problemas assim de saúde. O jogador caneteiro que vai jogar com um jogador de alto rendimento, ele tem que jogar de direita. O jogador caneteiro ele consegue jogar sem movimentar muito, contanto que o adversário também não seja tão agressivo, não seja tão de alto rendimento, né? Se ele também, o jogador, vamos supor que o jogador é veterano, o adversário dele também vai ser veterano, provavelmente o jogador também não vai conseguir virar muito de direita, ficar atacando muito, então ele consegue jogar no estilo caneta aqui sem problemas, mas no alto rendimento, né? No profissional, o jogador caneteiro ele tem que jogar bastante de direita. A vida de atleta de um jogador caneteiro é mais curta, teoricamente, que o jogador de nível seleção no alto rendimento, comparando com o clássico. E por último, o jogador caneteiro, ele precisa jogar na frente, precisa jogar bastante de direita, precisa acabar o ponto o mais rápido possível. Por isso que o jogador, ele tem que sacar bem e sair na terceira bola, e já terminar na terceira bola ou quinta bola no máximo, porque se ele ficar trocando muita bola, afastar um pouquinho, o jogador clássico ele coloca a bola na esquerda do caneteiro e teoricamente aqui já não é muito forte, aí fica o jogador clássico vai ter muita vantagem. O jogador classineta, ele também consegue sacar sem mudar a empunhadura. O haral e chiquita com facilidade também. E também com a mesma potência. Drives potentes também, igual o caneteiro. E agora a diferença é mais no back aqui, né? O caneteiro tem dificuldade aqui, por exemplo, de abrir de chiquita. Chiquita é essa técnica aqui que muitos jogadores clássicos usam. O classineta também consegue usar com muita facilidade. As bolas que vem no back aqui comprida, por exemplo, um lateral para baixo, um invertido para baixo aqui, o caneteiro não consegue fazer muita coisa, consegue devolver aí com uma cozinhada. E o classineta não, ele tem facilidade de abrir de back aqui com bastante efeito, tanto com bolas laterais como bolas invertidas para baixo ou para cima aqui, sem problema algum.
Se ele tiver um bom back aqui, ele também consegue jogar na frente também, que é importante. Quanto mais na frente você jogar aqui, você consegue devolver as bolas mais rápido, você consegue fechar o ângulo aqui, fica mais fácil de você jogar também. O jogador que joga classe-neta também, ele tem a vida útil muito maior que o jogador caneta, que ele precisa fazer muita movimentação de perna, é muito cansativo e dependendo da idade você já não consegue fazer alguns treinamentos aqui que um jogador caneteiro jovem conseguiria. Então o jogador classe-neta, ele consegue jogar assim dos dois lados, não há necessidade tanto de você fazer movimentações de pernas grandes como o jogador caneta teria que fazer, contanto que o jogador classe-neta tenha um back bom. E por último, a vantagem de abrir de chiquita, né? Chiquita para cima, tudo bem, até o clássico ou o classe-neta consegue dar, o caneteiro tem um pouquinho mais de dificuldade. Eu acho que a vantagem aqui é conseguir dar o chiquita para baixo com mais facilidade. Chiquita para baixo é um chiquita normal, só que com efeito para baixo. É muito fácil o jogador classe-neta pegar por baixo da bolinha, porque no chiquita para baixo é necessário você pegar um pouco por baixo da bola aqui. Faz o movimento de chiquita normal, só que pega por baixo. É muito fácil você pegar por baixo da bola aqui com a empunhadura classe-neta. Sem mudar a empunhadura, você consegue fazer isso com facilidade. Agora vamos para os contras. Os contras aqui, no caso de classe-neta, eu acho que não tem nenhum.